Olá pessoal, eu sou o professor Luciano Soares Pedroso e vou ofertar, junto com os professores Giovanni Armando da Costa e Fabrício Pimenta Neto, o cursinho conhecido como PROME, que é o cursinho do programa Mentores do Enem. Bom, esse nosso cursinho ele já está há vários anos acontecendo na UFVJM e agora ele foi estendido para as várias universidades públicas do estado de Minas Gerais. E dentre elas, para esse ano, nós temos a Escola Estadual Clóvis Salgado, a Escola Estadual Comendador Ana Cândida de Figueiredo e também a Escola Estadual Benedito Ferreira Calafiore. E assim eu e os professores Giovanni e Fabrício vamos ofertar para vocês duas disciplinas na área de exatas, Ciências da Natureza do Enem, que são Matemática e Física. Bom, eu vou ficar responsável para a disciplina de Física e os professores Giovanni e Fabrício ficarão responsáveis pela disciplina de Matemática. Bom, essa web aula que estamos gravando, ela destina-se àqueles alunos que foram selecionados nessas três escolas em especial, Clóvis Salgado, Ditão e também o Ana Cândida, que receberão então o link das nossas web aulas. Então eu vou estar colocando para vocês a pauta dessa nossa primeira web aula, para a gente conhecer um pouquinho do que se trata o PROME, que é o Programa Mentores do Enem. Esse programa ele surgiu na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, justamente para sanar alguns desacordos que estão em relação aos conteúdos do Enem e também o que é trabalhado em algumas escolas de educação básica do nosso país. Para isso, nós criamos, então, um projeto de extensão na UFVJM, que é a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no campus de Diamantina. E esse projeto de extensão ele visa justamente a sanar esses pequenos desconfortos que ocorrem entre alguns conteúdos cobrados no Enem e que, às vezes, não se é ministrado nas salas de aula de educação básica ao longo aí do nosso país. Bom, para isso, nós construímos um ambiente, esse ambiente é chamado Ambiente de Educação à Distância, ele se chama Big Bull Button, e esse ambiente ele vai se tratar de um local onde todas as nossas aulas, nossas web aulas, serão ministradas a vocês. Para isso, nós criamos aqui uma pequena apresentação que vai compor essa estrutura, essa logística como um todo das nossas web aulas no ambiente. E para isso, eu criei aqui uma pequena pauta para a gente discutir. Essa pauta está relacionada com a apresentação dos conteúdos de Física e Matemática ao longo dos 2 meses de acesso ao curso, a apresentação da plataforma de web aulas, a apresentação da logística das nossas aulas e os critérios de desligamento do nosso programa. Bom, vamos apresentar a vocês, então, os conteúdos que serão trabalhados ao longo desses 2 meses. No conteúdo de Física, que inicia-se no dia 30 de agosto, vamos trabalhar a unidade de medida, depois do dia 6 passaremos para Mecânica em uma dimensão, Mecânica newtoniana, Mecânica rotacional no dia 13, dia 20 Energias e princípios de conservação, no dia 27/9 ondulatórias, no dia 4/10 a radiação eletromagnética, um pouquinho aí de Física moderna, que também são questões muito cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio, circuitos elétricos com ligações série, mista, paralelo, conceitos de termodinâmica e também de ótica física e geométrica. Bom, essas nossas videoaulas serão disponibilizadas para vocês porque todas elas serão gravadas, mas é necessário que você esteja com o professor em tempo real, exatamente para compor, ajudar a articular as atividades online do nosso projeto. Para matemática, nós que inicia-se no dia 28, na próxima terça-feira, vamos trabalhar conceitos de função e sua representação geométrica, que são as geometrias analíticas planas. Trabalhar conceitos de combinação, permutação e arranjo, que é a probabilidade. Trabalhar juros simples e compostos, conceitos de finança. Depois voltamos às questões relacionadas à função exponencial e logarítmica. Vamos trabalhar no dia 25/9 conceitos de trigonometria. Já no dia 2/10, geometria plana. Dia 9/10, geometria espacial, que são questões muito cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem.
E 16/10, conceito de medida de dispersão, usando a estatística para isso. Já na última aula da disciplina de matemática, que é dia 23/10, interpretação de gráficos e tabelas, que é a estatística descritiva. Bom, para isso é necessário que a gente conheça alguns pontos importantes. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês a nossa plataforma de web aula, mas é necessário que vocês conheçam alguns pontos importantes sobre os critérios de desligamento do programa Mentores do Enem. 2 faltas no programa, não necessariamente consecutivas, exclui você do nosso programa, né, que é o nosso projeto em si. E também desrespeitar algumas normas de convivência nos ambientes online, como esse artigo que eu deixo disponível para vocês aqui embaixo, a respeito da netiqueta, né, que são dicas de comportamento em cursos de educação à distância. Tá bem? Então acessem, por favor, e conheçam para que você não seja desligado da nossa plataforma. Ok? Então na próxima tela eu já vou apresentar a todos vocês o nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? Que a gente chama de AVA, tá bem? Na verdade, esse nosso ambiente é um ambiente virtual de ensino e aprendizagem, né? Vocês vão conhecer então a plataforma onde as aulas serão ministradas em tempo real, das 19 até as 22 horas, começando na terça-feira, no dia 28, com a disciplina de matemática. Então, as nossas aulas são dadas em tempo real e são orientadas na plataforma de educação à distância. E todas as aulas serão gravadas para serem disponibilizadas a vocês logo após a gravação ou uma semana depois, dependendo da logística que o professor organize com a sua turma. Tá bem? Bom, então quero agradecer a atenção de todos e um abraço e um ótimo curso. Bom, pessoal, estamos de volta para apresentar a vocês, então, o nosso ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Este é o layout do nosso curso, né? Nós vamos apresentar os cursos de matemática e de física do PROME usando exatamente essa ferramenta de web aula, né? Que é um ambiente, como eu disse para vocês, de ensino e aprendizagem na área de exatas. Aqui nós temos aquela apresentação que o professor pode carregar, a apresentação que ele achar necessário. Essa é a apresentação que eu mostrei inicialmente para vocês nessa videoaula. E aqui está, né, os slides que o professor pode ir passando com o mouse e tudo mais. E aqui ele tem uma caneta que ele pode interagir na própria aula, né, destacando alguns pontos, chamando atenção para determinados textos e escrevendo equações matemáticas, né, definindo equações físicas, né? Então é um ambiente bastante interativo. Aqui ele pode escolher a cor da caneta que ele quer trabalhar com um aluno e tudo mais, né? Aqui no canto superior esquerdo existe a relação das pessoas que estão logadas na aula naquele momento. Então aqui só estou eu por enquanto, né? Que esse aqui é apenas um teste, mas todos os nomes de vocês vai aparecer aqui. Então, por favor, quando forem acessar as videoaulas com o link que vamos deixar disponível a vocês via e-mail, vocês coloquem o nome completo de vocês, por favor, para que o professor possa conferir na lista que as escolas enviaram aqui para o nosso programa, tá bem? Então vai aparecer o nome de vocês aqui do lado, tá ok? E aí o professor tem acesso a algumas ferramentas bastante interessantes. Aqui também você, aluno, que estiver logado, tem condições de colocar como é que está a sua situação naquele determinado momento da aula, né? Se está tudo positivo, negativo, se você aplaudiu em algum momento, se está feliz, neutro, triste, confuso, né? Depende muito da situação que você estiver ali na hora. Aqui embaixo, o professor pode habilitar uma enquete em tempo real, né? São questões, perguntas que ele pode colocar de sim ou não, falso ou verdadeiro, que tem algumas questões. Deixa eu colocar uma, por exemplo, aí você está vendo em tela. Um exemplo de uma questão que o professor pode falar essa questão, né, e pedir um sim ou não para os alunos que estiverem logados naquele momento, né, e aparece aqui em tempo real as opiniões de cada um deles. Então é bastante interessante essa ferramenta, que é uma ferramenta de enquete. Bom, o professor pode disponibilizar, se for da vontade dele, a transmissão da sua câmera, né, da sua webcam. Então, clicando nesse ícone aqui, o professor pode habilitar a webcam e pode fazer uma webconferência com o aluno. Não só uma videoaula, mas uma webconferência. Nesta outra ferramenta aqui do lado, o professor pode compartilhar, eu vou dar um exemplo aqui para você, uma tela do seu próprio computador com vocês. Eu vou compartilhar a tela aqui então e vou mostrar para vocês um exemplo bem simples de um conceito físico que o professor pode explorar durante as suas aulas, tá bem? O professor de matemática, Giovanni, e também o professor Fabrício vão disponibilizar para vocês algumas ferramentas do GeoGebra.
que se vocês quiserem instalar na máquina de vocês também para poder acompanhar as atividades, tá? Sintam-se à vontade, ok? Bom, já tá, o compartilhamento de tela já está ocorrendo. Eu vou abrir para vocês aqui um pequeno experimento aqui de física. Deixa eu ver. Ah, tá aqui já. Eu tenho um experimento de física chamado Gangorra. E nesse experimento eu vou colocar blocos aqui em uma determinada região. Deixa eu habilitar aqui uma reguinha para a gente ter ideia de um princípio de equilíbrio. Olha, eu tenho aqui conceitos de equilíbrio. Eu vou tirar aqui essa barrinha. Ah lá, ó. Então o professor pode trabalhar, aqui está a ideia das forças trocadas, do nível de referência. O professor pode trabalhar com o aluno conceitos de equilíbrio aqui, né? A gente chama isso de torque, né? Então isso aqui é uma atividade bastante interessante, onde o professor pode utilizar como ferramenta alguns aplicativos da web, tá bem? Pode descobrir do que é feito esse presente, por exemplo, né? São questões que ao mesmo tempo ele pode ensinar conceitos utilizando aplicativos da web, né? Que ele pode ter no seu próprio computador ou pode usar ali online. Então esse é o sistema chamado compartilhamento de tela do nosso ambiente, ok? Lembro também que o professor pode utilizar qualquer software que ele quiser, né, apresentações em PowerPoint, e que você também pode fazer download disso. No momento que o professor habilitar a apresentação, por exemplo, essa apresentação aqui, no momento que ele habilita essa apresentação para utilizá-la na sala de aula, ele pode dar a opção para o aluno fazer o download dessa apresentação. Então isso já vai ser o material que o nosso cursinho vai utilizar. Nós não vamos disponibilizar a vocês nenhum tipo de apostila, tá bem? Não é do nosso intuito cobrar nenhum valor por nada do que está apresentando. Então, como o nosso material é produzido totalmente em PowerPoint e também em PDF, a gente disponibiliza para que você faça download para a sua máquina de todo o conteúdo que a gente vai utilizar durante o nosso cursinho. E lembro também que todas as web aulas, né, todas as videoaulas serão gravadas e será disponibilizado o link para vocês ao final das aulas, ok? Nesse canto aqui, ó, que é o inferior direito, o aluno pode digitar, por exemplo, alguma pergunta que ele gostaria de fazer ao professor. Olha lá, aparece o nome do aluno e aparece a pergunta que ele está fazendo. Existe também a opção do aluno fazer uma pergunta em forma individualizada. A gente chama isso de ponto privado. Tá bem? Ele pode digitar uma situação ali e colocar para mim uma pergunta e vai aparecer aqui exclusivamente para o professor, ou seja, somente o professor vai ter acesso. Como as aulas estão sendo gravadas, né, depois o professor lendo essa pergunta aqui, isso vai aparecer nas videoaulas, tá bem? Ok? Então acredito que seja essas ferramentas principais do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Bom, como eu disse antes, espero que todos gostem do cursinho, né, do PROME, que é um programa, né, Mentores do Enem, que é um projeto da UFVJM em articulação com algumas escolas estaduais aqui de São Sebastião do Paraíso, no caso a Escola Estadual Benedito Ferreira Calafiore, a Escola Estadual Clóvis Salgado e a Escola Estadual Ana Cândida de Figueiredo. Então um abraço a todos e um bom curso, boas atividades. Até!